A quarta dimensão, Pastor David Yonggi Cho. Capítulo 1. Incubação, uma lei da fé. Deus jamais produzirá nenhuma de suas grandes obras, a menos que a realize por meio de sua fé, da fé que deu a você. Supõe-se que você tenha fé porque a Bíblia diz que Deus deu a todos nós uma medida de fé. Você deve ter um pouco de fé, quer o sinta, quer não. Você pode tentar sentir a fé, mas quando você necessita de fé, ela se faz presente. Está presente para seu uso, como o possuir dois braços. Quando deles necessita, é só movê-los e usá-los. Não é necessário sentir que meus braços estejam pregados aos meus ombros para saber que os possuo. Há, contudo, certos modos pelos quais sua fé opera e o liga ao Pai Celestial que habita em você. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos, substância que possui uma primeira etapa de desenvolvimento, de incubação, antes que seu uso possa ser completo e eficaz. Agora você poderá perguntar: quais são os elementos necessários para tornar minha fé usável? Há 4 passos básicos no processo da incubação. Primeiro, a fim de usar sua fé, é preciso que você tenha a visão de um objetivo claro. A fé é a substância das coisas nítidas, que se esperam. Se tiver uma ideia vaga de sua meta, então estará fora de contato com aquele que pode responder à sua oração. É preciso que você tenha uma meta clara e definida. Aprendi esta lição de uma maneira muito especial. Tinha estado no ministério pastoral durante alguns meses e era tão pobre que não possuía bens materiais nenhuns. Era solteiro e vivia num quarto pequeno. Não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão e estudava no chão. Tinha de andar quilômetros e quilômetros todos os dias para poder desempenhar meu ministério de ganhar almas. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado pelas promessas de Deus. A Bíblia dizia que se tão somente eu colocasse minha fé em Jesus e orasse em seu nome, eu receberia tudo o que pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De modo que então orei, dizendo: Pai, por que deve um filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viver sem escrivaninha, sem cadeira, sem cama e andar quilômetros todos os dias? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira em que sentar e uma humilde bicicleta a fim de sair a fazer visitas. Achava que, segundo as Escrituras, eu podia pedir estas coisas ao Senhor. Ajoelhei-me e orei. Pai, agora estou orando. Por favor, envia-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Pus toda a minha fé no pedido e dei graças a Deus. A partir desse momento comecei a esperar a entrega dessas coisas. Passou um mês e não recebi resposta alguma. Passaram 2, 3, 4, 5, 6 meses e ainda continuava a esperar. E nada acontecia. Certo dia chuvoso eu estava realmente deprimido. Não tinha comido nada, estava com muita fome, cansado, deprimido, e comecei a reclamar. Senhor, pedi-lhe uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta vários meses atrás, e não me deste nenhuma destas coisas. Tu vês que estou pregando o Evangelho para as pessoas pobres deste bairro pobre. Como posso pedir-lhes que exerçam a fé quando eu mesmo não posso praticá-la? Como posso pedir-lhes que coloquem a fé no Senhor e vivam pela palavra e não pelo pão? Meu Pai, estou tão desanimado. Não estou muito certo disso, mas sei que realmente não posso negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer e tenho certeza de que vais responder-me. Mas desta vez eu simplesmente não tenho certeza do quando e como. Se vais responder a minha oração depois que eu morrer, de que me aproveitará isso? E se vais responder à minha oração, faze-o rapidamente, por favor. Então sentei-me e comecei a chorar. Subitamente senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo minha alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento da presença de Deus, Ele sempre fala. De modo que esperei. Então aquele cicio suave ressoou em minha alma e espírito, dizendo: Meu filho, ouvi sua oração muito tempo atrás. Exclamei abruptamente. Então, onde estão minha escrivaninha, minha cadeira e minha bicicleta? Disse-me o Espírito. Sim,
Esse é o seu problema. O problema de todos os meus outros filhos. Imploram, exigindo todo tipo de coisas, mas o fazem com termos tão vagos que não posso responder. Será que você não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninhas, cadeiras e bicicletas? Mas você simplesmente pediu-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivaninha específica, nem uma cadeira, nem uma bicicleta específicas. Este foi um ponto crítico de minha vida. Nenhum professor do Instituto Bíblico me havia ensinado estas coisas. Eu tinha cometido um erro que resultou num abrir de olhos para mim. Então disse eu: Senhor, realmente desejas que eu ore em termos específicos? Desta vez o Senhor me levou para Hebreus. Capítulo 11. A fé é a certeza de coisas bem específicas que se esperam. Ajoelhei-me de novo e disse: Pai, sinto muito. Cometi um grande erro e te compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações passadas. Começarei tudo de novo. Ainda no ventre de sua mãe você era o mesmo bebê que nasceu para o mundo. Você respondeu corretamente. A noite passada, ajoelhei-me aqui e orei ao Senhor pedindo a escrivaninha, a cadeira e a bicicleta, e pelo poder do Espírito Santo concebi essas coisas. É como se estivessem dentro de mim, crescendo neste momento. E são tanto escrivaninha, cadeira e bicicleta, como quando forem vistas pelas pessoas na época de sua entrega. Eles começaram a rir e mais não poder. Disseram: Esta é a primeira vez que já vimos um homem grávido de uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E saindo do meu quarto começaram a espalhar por toda a cidade o rumor de que o ministro estava grávido de uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha. Mal podia andar pela cidade. As mulheres se juntavam olhando para mim e davam risadinhas. E alguns jovens travessos de minha igreja chegavam a mim no domingo. Tocavam-me o estômago e diziam: Pastor, quantos meses faltam? Mas naqueles dias todos eu sabia que tinha tais coisas crescendo dentro de mim. Leva tempo, assim como a mãe leva tempo para dar à luz o filho. Sem dúvida alguma, as coisas que você pediu hoje levarão algum tempo antes que cheguem, mas você já está grávido delas, e no devido tempo as terá. Mantive-me louvando ao Senhor constantemente, e no tempo devido as 3 coisas chegaram. E chegaram exatamente como encomendadas. A escrivaninha era de mogno das Filipinas, a cadeira era japonesa, fabricada pela companhia Mitsubishi, e tinha rodinhas para que eu pudesse mover-me, e a bicicleta de segunda mão era norte-americana, e tinha várias marchas, tinha sido de um filho de um casal de missionários norte-americanos. Trouxe para casa essas 3 coisas, pelas quais tinha esperado tanto tempo, e isso mudou por completo minha maneira de orar. Até então tinha orado em termos vagos, mas desse dia em diante jamais orei em termos vagos. Se Deus respondesse às suas orações vagas, você jamais reconheceria seu pedido como sendo resposta de Deus. Você deve pedir definida e especificamente. Por que Deus não respondeu à sua oração nestes 10 anos? Perguntei. Que tipo de marido você tem solicitado? Bem, isso fica com Deus. Ele sabe de tudo, respondeu ela, sacudindo os ombros. É esse o seu erro. Deus jamais opera por si mesmo, mas somente por nosso intermédio. Deus é a fonte eterna, mas Ele somente opera por meio de nossos pedidos. Você realmente deseja que eu ore por você? Sim? Muito bem. Traga-me papel e lápis e sente-se à minha frente. Ela sentou-se e eu disse: Se você escrever as respostas às minhas perguntas, orarei por você. Pergunta número 1. Você realmente deseja um marido, mas que tipo de marido quer? Branco, asiático ou preto? Branco. Muito bem, escreva isso. Número 2. Você deseja que seu marido tenha 1,80 m de altura, ou pode ele ser mais baixo? Oh, deseja um marido alto. Escreva isso. Número 3. Você deseja que seu marido seja esbelto e de boa aparência, ou simplesmente agradável e gordo? Quero que seja magro. Escreva, magro. Número 4. Que tipo de passatempo deseja que seu marido tenha? Bem, gostaria que fosse musical. Muito bem. Escreva, musical. Número 5. Que tipo de emprego você quer que seu marido possua?
Professor. Muito bem. Escreva. Professor. Fiz-lhe mais ou menos 10 perguntas e então disse: por favor, leia a sua lista em voz alta. Ela leu todos os pontos, de 1 a 10, em voz alta. Então eu disse: feche os olhos. Você pode ver seu marido agora? Sim, posso vê-lo claramente. Muito bem, encomendemo-lo agora. Enquanto não vir seu marido claramente com os olhos da imaginação, você não pode fazer o pedido, porque Deus jamais responderia. É preciso que você o veja claramente antes de começar a orar. Deus nunca responde a orações vagas. Ela ajoelhou-se e impôs as mãos sobre ela. Ó Deus, agora ela conhece o marido que deseja. Veja o seu marido. Tu conheces o marido dela. Pedimo-lo em nome de Jesus Cristo. Continuei dirigindo-me a ela. Irmã, leve este pedaço de papel para casa e colhe-o no espelho. Todas as noites antes de ir para a cama, leia estes 10 pontos em voz alta. E todas as manhãs, ao se levantar, leia em voz alta estes 10 pontos. E louve a Deus pela resposta. Passou-se 1 ano. E aconteceu de eu estar passando por essa cidade novamente, quando a esposa do ministro me telefonou. Disse ela: pastor, será que o senhor pode vir almoçar conosco? É claro que posso. Fui almoçar com eles. Assim que cheguei ao restaurante, ela disse: ela se casou! Ela se casou! Quem é que se casou? Lembra-se daquela moça por quem o senhor orou? Aquela a quem o senhor pediu que escrevesse os 10 pontos? Ela se casou. Sim, agora me lembro. O que aconteceu? Naquele verão, um professor de música de ginásio veio à igreja com um quarteto a fim de realizar um reavivamento de 1 semana. Ele era solteiro e todas as moças estavam doidas por ele. Queriam sair com ele, mas esse camarada não lhes dava a menor atenção. Entretanto, ficou fascinado por aquela solteirona. Estava sempre com ela e antes de ir embora, pediu-a em casamento. Ela, sem muita relutância, deu-lhe o seu consentimento. Casaram-se naquela igreja, para a alegria de todos, e no dia de seu casamento a mãe dela pegou aquele pedaço de papel, leu os 10 pontos para a congregação, rasgando-o em seguida. Parece história, mas realmente é assim que funciona. Desejo lembrar-lhe uma coisa: Deus está dentro de você. Deus nunca opera nada que se refira à sua vida independentemente de você. Deus só operará mediante seu pensar, sua fé. De modo que sempre que desejar receber respostas do Senhor, apresente objetivos claros. Não diga: ó Deus, abençoa-me, abençoa-me. Você sabe quantas bênçãos a Bíblia contém? Mais de 8.000 promessas. Se você disser: ó Deus, abençoa-me, então Deus pode perguntar-lhe: que tipo de bênção você deseja dentre as 8.000 promessas? Portanto, seja bem definido. Pegue um caderno, anote, veja sua meta claramente. Sempre pedi que Deus concedesse um reavivamento à minha igreja, segundo um número definido. Em 1960 comecei a orar. Deus dá-me 1.000 membros todos os anos. E até 1969 mil membros foram acrescentados à igreja todos os anos. Mas em 1969 mudei meu coração. Pensei: se Deus pode dar 1.000 membros por ano, por que não pedir que me dê 1.000 por mês? De modo que desde 1970 comecei a orar: Pai, dá-me 1.000 membros por mês. A princípio, Deus me deu 600. Depois começou a dar-me mais de 1.000 por mês. No ano passado, recebemos mais de 12.000 membros em nossa igreja. Neste ano, elevei meu alvo, e agora esperamos ter 15.000 novos membros. No ano que vem, posso facilmente pedir 20.000. Se você tem um pedido definido e realmente o vê, então pode consegui-lo. Na época em que estava construindo o templo da igreja, que tem capacidade para 10.000 pessoas, mesmo antes de os construtores derramarem o concreto, vi-o claramente em minha imaginação. Andei centenas de vezes pelo edifício e senti a presença magnífica do Espírito Santo ali. Senti a magnitude daquela igreja e minha alma se emocionou. Você deve ver tão viva e graficamente que possa, em realidade, senti-lo em suas emoções. Se você não exercitar esta lei da fé, jamais poderá conseguir uma resposta a tudo que pedir. Agora, em minhas orações, sempre tento ver com clareza. Desejo ver meu objetivo tão vivamente que sinta na alma a emoção dele.
Só então esta primeira condição é cumprida. Em segundo lugar, se você tem uma imagem vívida, deve também possuir um desejo ardente de alcançar esses objetivos. Muita gente ora casualmente. Deus, responda à minha oração. E antes de sair da igreja, já se esqueceu das coisas pelas quais oraram. Esse tipo de atitude jamais trará a fé, nem a resposta de Deus. É preciso que você tenha um desejo ardente. Provérbios 10:24 diz: o anelo dos justos Deus o cumpre. Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Você deve ter um anelo ardente por um alvo e deve continuar vendo esse alvo cumprido. Quando comecei meu ministério, em 1958, tinha um desejo ardente em minha alma, uma meta ardente de construir a maior igreja da Coreia. Esse desejo queimava dentro de mim tanto que eu vivia com ele, dormia com ele e andava com ele. Agora, depois de 20 anos, ouso dizer que minha igreja é a maior do mundo. É preciso que a pessoa tenha esse anelo ardente no coração. Se não o tiver, então espere e peça que Deus lhe o conceda. Deus não gosta das pessoas tíbias, pois Ele se especializa somente nos bem quentes. Se você tiver o desejo ardente, então terá resultados. Em terceiro lugar, você deve ter a substância ou a segurança. No grego, substância é hipóstase. Na linguagem comum, a palavra pode significar título ou papel legal. Quando a pessoa tem uma meta bem definida e um desejo ardente no coração, desejo que chega ao ponto de ebulição, então pode pôr-se de joelhos e orar até conseguir a substância ou segurança. Um dia em que pregava no Havaí, uma japonesa veio e me perguntou quanto tempo devia ela orar a fim de adquirir a substância. Disse-lhe que às vezes são necessários somente alguns minutos. E se ela conseguisse a substância ou segurança nesse instante, não precisava orar mais. Mas, disse-lhe, às vezes pode levar 2 minutos, 2 horas, 2 semanas, 2 meses ou 2 anos. Todavia, qualquer que seja o tempo que leve, a pessoa deve orar até que consiga a substância. Quando necessitava de $5 milhões para terminar a construção da igreja, tive uma visão muito clara, uma meta bem visível e um desejo muito ardente de ter pronta essa igreja com lugares para 10 mil pessoas. Mas meu coração estava cheio de medo, estava trêmulo, assustado e não tinha nenhuma segurança. Esses 5 milhões pareciam uma montanha e eu era como um coelho assustado. Para os ricos estrangeiros, $5 milhões não significam muito, mas para os coreanos pobres era uma soma gigantesca. Comecei a orar como uma pessoa que está morrendo. Disse: Senhor, já começamos a construção. Ainda não temos nenhuma segurança e não sei onde conseguir esse dinheiro. Comecei a preocupar-me. Passou um mês e ainda não tinha paz nem segurança. Passou o segundo mês e ainda continuava orando até a meia-noite. Podia sair da cama e ir para um canto chorar, com o coração despedaçado. Minha esposa pensava que eu estava ficando doido, mas eu era mentalmente cego. Ficava em pé, parado, sem falar nem pensar, somente fazendo girar na cabeça os $5 milhões. Certa manhã, depois de orar intensamente por 3 meses, minha esposa me chamou. Querido, o desjejum está pronto. Ao sair do escritório, e quase no preciso momento em que me sentava à mesa, na sala de jantar, os céus se abriram e uma tremenda bênção derramou-se sobre mim. A substância e a segurança me foram concedidas à alma. Saltei da cadeira e comecei a gritar: Consegui! 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 Minha esposa saiu correndo da cozinha e quando olhei para seu rosto, percebi que ela estava toda pálida. Ela estava espantada e, levando-me de lado, disse: Querido, o que aconteceu com você? Você está bem? Sente-se. Consegui. Conseguiu o quê? Consegui $5 milhões. Assegurei-lhe com firmeza. Você está realmente louco, disse ela. Mas, querida, tenho estes $5 milhões dentro de mim. Estão crescendo agora. Oh, dentro de mim estão crescendo. Subitamente, estes $5 milhões tinham se transformado em um pequeno pedregulho na palma de minha mão. Orei com segurança.
Minha fé os agarrou e nada fiz além de lançar mão deles. Eram meus. Eu já tinha a substância. Uma vez que a pessoa tem a substância, o título legal, quer ela veja essas coisas ou não, elas virão a ser legalmente suas, porque as coisas que pertencem legalmente à pessoa têm de chegar a ser suas completamente. De modo que orei até conseguir essa segurança. Durante a primeira parte deste ano, orei e Deus deu-me a segurança de um total de 50 mil membros em minha igreja. Esses membros estavam dentro de mim, crescendo da mesma maneira que iam crescendo fora de mim. Este é o segredo: orar até que tenha a substância, a segurança. Quarto, é preciso dar mostras da fé. A Bíblia diz que Deus ressuscita os mortos. Isso significa que Deus realiza milagres, chamando as coisas que não são como se já fossem. Abrão era um velho de 100 anos e Sarai uma velha de 90. Ambos tinham um desejo muito claro: ter um filho. Sentiam um desejo ardente de ver esse filho e oraram durante 25 anos. Certo dia, Deus lhe fez uma promessa, e quando eles tiveram a segurança, Deus imediatamente lhes mudou os nomes. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Gênesis 17, 5, 15. Abraão protestou um pouco. Pai, as pessoas se rirão de mim. Em casa não temos nem sequer um gatinho. E tu dizes que vais trocar meu nome para pai de numerosas nações e vais chamar a Sarai de princesa. O povo todo vai dizer que estou louco. Mas Deus disse: se desejas trabalhar comigo, terás de fazer as coisas como as faço. Eu chamo à existência coisas que antes não existiam. E se tu não falas claramente como se já tivesses o que ainda não é, não serás de minha categoria. De modo que Abraão trocou de nome. Chegando-se à esposa, disse: esposa minha, meu nome foi mudado. Já não sou mais Abrão, mas Abraão, pai de numerosas nações. E você também já não se chamará Sarai, porém Sara. Nessa mesma noite, Abraão caminhava em direção ao vale. Sara, que já tinha aprontado a janta, chamou o marido. Abraão, a janta está pronta. Essas palavras ressoaram por todo o povoado. Os aldeões pararam de trabalhar e olharam uns para os outros. Escutem só isso. Chamam-no de Abraão, o pai de numerosas nações. Pobre Sarai, está tão ansiosa por um filho, sendo já velha de 90 anos, que começou a chamar o marido de pai de numerosas nações. Deve ter perdido o juízo. Que pena! Então ouviram uma forte voz de barítono que dizia: querida Sara, já estou indo. Quê? Tornaram a perguntar os aldeões. Sara, a princesa, a mãe de muitos filhos? Aconteceu o mesmo a Abraão. Os dois ficaram loucos, mas Abraão e Sara não fizeram caso dos comentários dos vizinhos. Chamaram um ao outro de pai de numerosas nações e princesa. E exatamente como chamaram um ao outro, exatamente como deram testemunho de sua segurança, tiveram um filho muito formoso, ao qual chamaram Isaque, que significa riso. Irmãos e irmãs, desejam vocês ver um sorriso nos seus rostos? Desejam ver sorrisos nos de sua casa? Desejam ver sorrisos em seus negócios e em suas igrejas? Usem a lei da fé. Então poderão ver o nascimento de muitos Isaques em suas vidas. Os milagres não são produzidos por meio de uma luta cega. Há leis no reino espiritual e você tem no coração recursos inesgotáveis. Deus mora dentro de você, mas Deus não vai fazer nada por você, a menos que o faça por intermédio de sua própria vida. Deus quer cooperar com você para a obtenção de grandes coisas. Deus é o mesmo, porque Jeová nunca muda. Mas enquanto a pessoa não mudar, Deus não pode manifestar-se a ela. Deus usou Moisés, Josué e outros homens de fé gigantesca. Mas ao morrerem Moisés e Josué e não nascerem outros homens como eles, o povo começou a desviar-se e Deus parou de manifestar seu poder. Deus deseja manifestar-se mediante você hoje, assim como ele se manifestou mediante Cristo 2000 anos atrás. Ele é tão poderoso quanto era antes e depende de você. Que tipo de dom possuo? Vou lhe dizer qual o único dom que tenho: o dom da ousadia.
Com o dom da intrepidez, simplesmente saímos pela fé. Então o Espírito Santo nos segue. A Bíblia não diz que o sinal seguirá à frente de nós, mas que o sinal seguirá depois de nós. É preciso que a pessoa vá em frente para que o sinal possa seguir-se. Permaneça na lei de incubação e por toda a vida observe sinal após sinal seguindo seu caminho de fé. Os recursos estão dentro de você e agora você conhece os elementos necessários na incubação a fim de tornar sua fé usável. Consiga uma meta e um objetivo claros. Tenha um desejo que queime ao ponto da ebulição e então ore até que tenha a substância, a segurança. Depois comece a proferir a palavra de ordem pela qual recebeu a segurança.